Olá, que bom estar com você para estudarmos hoje a lição de número 6. A lição de número 6 e as que virão na sequência, elas todas estão baseadas num famoso texto de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, página 143. Neste livro, nesta página, Ellen White fala sobre o método de Cristo para evangelizar, para ganhar pessoas, para atingir pessoas com o seu evangelho. E então ela diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Estes são os passos dados por Jesus para atingir a comunidade, para ganhar pessoas para ele. São os mesmos passos que nós devemos dar. E nessa semana, nós começamos a analisar um pedacinho deste texto de Ellen White. Nas demais semanas, continuaremos. E nessa semana nós estudamos a primeira parte, quando ela diz: o Salvador misturava-se com as pessoas. Então, naturalmente, a lição dessa semana pode ser resumida em dois tópicos. Primeiro deles, como é que Jesus se misturou com as pessoas? Em primeiro lugar, Jesus misturou-se encarnando-se. João 1, verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus tornou-se homem para poder nos entender, para poder nos dizer como é que nós podemos alcançar a vida eterna. Ele tornou-se um de nós, exceto no pecado. Então, a primeira resposta de como Jesus misturou-se com as pessoas é tornando-se um deles, tornando-se um de nós, tornando-se carne, tornando-se humano. Mas Jesus fez mais. Jesus colocou-se várias vezes em contato intencional com pessoas. Por exemplo, no poço de Jacó, perto do meio-dia, Jesus está ali esperando alguém para pedir água. O que você acha disso? Jesus intencionalmente colocava-se onde as pessoas estavam, para então começar uma conversa, começar um papo e a partir dali mostrar a sua messianidade. Então, esse é outro ponto que nós devemos levar em consideração. E assim nós lemos nos evangelhos vários textos, como por exemplo esse da mulher samaritana. Outro ponto é que Jesus gostava de estar nos encontros sociais. Por exemplo, o seu primeiro milagre foi em um casamento. Jesus foi à festa. Ele também gostava de estar entre as pessoas quando atendia às necessidades dessas pessoas. Ele multiplicava pães, peixes, ele curava leprosos que depois o acompanhavam, ele ressuscitava mortos, ele abria os olhos aos cegos, enfim, Jesus tinha um trabalho fantástico. Isso atraía as pessoas a ele. Alguns por puro interesse pessoal, físico apenas, mas muita gente encontrou a salvação através desses milagres de Jesus. E a parte 2 da nossa discussão da lição número 6, ela tem a ver com como você pode misturar-se com as pessoas, como Jesus se misturou, sem pecar, ou sem incorrer nos mesmos erros e defeitos destas pessoas. Porque muitos perguntam assim: eu vou a uma festa, eu vou a uma recepção, eu vou ao trabalho com alguém que não é da minha fé. Eu estou na sala de aula com alguém que não é da minha fé. Eu moro num bairro onde ninguém é crente como eu sou. Como é que eu posso influenciar e não ser influenciado? Bom, primeiro, de Jesus nós temos o exemplo. Uma vida de comunhão com Deus diariamente, diuturnamente. Vida de oração, de estudo da palavra de Deus. Isso lhe dava forças para um ponto que
me parece ser muito relevante neste caso. É você influenciar e não ser influenciado. Você ter a sua identidade e ao mesmo tempo ser relevante com o mundo que está ao seu redor e não ser tomado por ele. Estar no mundo e não ser do mundo. E o que é isto? Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. Ele disse, eu vim chamar, não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso quer dizer que Jesus pregava para os pecadores, mas ele mesmo não era um pecador, porque ele tinha uma noção clara da sua missão aqui nesse mundo. Então, se nós tivermos uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós tivermos uma noção clara da nossa missão, com muita dificuldade nós iremos perder nossa identidade. Nós poderemos conversar, poderemos rir, poderemos chorar, poderemos compartilhar com as pessoas, todavia sem esquecer os princípios exarados na palavra de Deus. Não nos desviaremos disso porque temos uma noção clara de que fomos chamados por Deus para influenciar uma comunidade e não sermos basicamente influenciados por ela. Essa é a ideia que nós devemos passar aos nossos alunos hoje. E seria interessante você, ao terminar a lição dessa semana, parar um pouquinho e conversar com os alunos, pedir a opinião deles. O que eles acham? Como é que a gente pode testemunhar num mundo que não é cristão, num mundo que é secular, num mundo que não é crente, num mundo que não é adventista? Como a gente pode testemunhar de forma suave, de forma simpática, de forma positiva, influenciar e não ser influenciado? Discuta isso com seus alunos e que Deus abençoe ao expor essa lição tão prática e tão especial neste sábado.